Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Papo na Nuvem. Me chamo Ida Nunes e vamos falar sobre o custo do dinheiro e oportunidades com pagamentos eletrônicos. Seja muito bem-vindo! Pagamentos digitais em grandes cidades têm impactado a economia de forma bastante positiva. Esse aumento poderá gerar um benefício líquido de até 470 bilhões de dólares por ano em 100 cidades estudadas por uma pesquisa da Visa. O montante equivale a cerca de 3% do PIB médio de todas essas cidades. Para conversar melhor sobre esse assunto, recebemos Oscar Petezzoni, diretor executivo de Planejamento e Estratégia para a América Latina na Visa, Cristiano Fontes, sócio associado da prática de serviços financeiros da McKinsey, e Cássio Damasceno, head de produtos da Zup. Muito bom, primeira pergunta para o Oscar. O que faz na prática uma empresa como a Visa e quais as facilidades que ela proporciona para os seus usuários quando pensa em payments? Boa tarde a todos, primeiramente obrigado. Eu acho que é interessante a gente falar da Visa, né? Porque todo mundo conhece a marca, associa a alguma coisa, muitas vezes do imaginário, mas é importante a gente definir, né? O negócio da Visa, ele basicamente é transacional, é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa só de pagamentos, ela é uma empresa que movimenta fundos, ela faz um dinheiro sair de um lugar e ir para outro. Isso seja entre pessoas, isso seja entre pessoas e comércio e por aí vai, né? A Visa, ela tem, ao longo da sua trajetória, hoje a gente está presente aí em cerca de 200 países, com mais de 54 milhões de estabelecimentos comerciais que são diretamente conectados com a gente e 15 mil instituições financeiras, isso falando globalmente, né? O ponto principal é a gente facilitar toda essa questão que envolve transação eletrônica, garantindo a segurança e autenticidade, né? Então você tem dentro de uma questão que envolve uma transação, para a gente parece muito simples, porque simplesmente a gente vai, passa o cartão ou o instrumento que você está utilizando de pagamento e em menos de 2 segundos aquilo ali já está aprovado, autorizado, você sai com o que você está consumindo efetivamente. Dentro de tudo isso você tem uma estrutura tecnológica de dados e de toda essa questão que a Visa vai, numa transação, ela busca na instituição do portador, né, do cartão, do consumidor, para verificar se tem fundos, para verificar se aquela pessoa, o Oscar, é o Oscar mesmo que está fazendo essa compra, e aí ele autoriza e efetiva essa transação. A gente está falando disso em questão de milésimos de segundos. Então, o ponto importante é realmente ser essa grande ponte, né, esse grande ponto de conexão entre essas transações, né? Tudo trafegando dentro dessa questão que envolve a rede da Visa e trazendo aí uma questão de, principalmente, de confiança, né? A marca da Visa, ela tem uma confiança em diversos aspectos, por velocidade, pela garantia que você tem nessa questão que envolve fraude. Só para vocês terem um pouco de exemplo, mundialmente a Visa, no ano passado, foram mais de 25 bilhões de dólares de fraudes evitadas, um valor muito importante, e quando a gente comenta disso, nessas inúmeras transações. Então esse é um dos outros pontos que também reforça muito o tema que a gente está conversando aqui hoje, sobre essa questão de você efetivamente escalar meios de pagamento eletrônico no Brasil, porque realmente ele é mais seguro, né, em diversos aspectos, ele gera um custo menor para as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, principalmente para os comerciantes dentro dessa estrutura, e a gente já trabalha nisso, né, nessa visão de trazer realmente uma autenticidade, uma praticidade, flexibilidade e segurança dentro das transações. Uma coisa que eu achei muito interessante no material, né, foi que o número de carrinhos não abandonados cheios de compras é significativo por causa desse tempo ganho. Exato. E ganha o e-commerce e ganha o lojista também. Sim. Quando a gente fala de clientes, né, os clientes da Visa não é o consumidor final diretamente, mas a gente, obviamente, trabalhando com as instituições financeiras, com as credenciadoras, com todas as empresas que envolvem esse ecossistema, as fintechs que entraram também, todos são clientes da Visa e a gente apoia essas empresas todas a realmente gerarem esses negócios. Seja do lado, quando a gente fala do estabelecimento comercial, diretamente, até a ligação com o portador do cartão ou consumidor de algum produto ou de algum serviço. Perfeito. Agora uma pergunta para o Cristiano. Qual o custo para a economia em se manter o dinheiro físico em circulação? Obrigado, Ida. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O custo do dinheiro, o interessante é que ele vai muito além do custo da fabricação só do papel em si. Tem uma série de custos ocultos no dia a dia do uso
desse papel moeda. Então, desde todo o custo logístico que está envolvido em transportar o dinheiro inicialmente para os bancos, depois o transporte de todas as pontas do comércio para bancos e tudo mais, esse é um custo muito significativo. Você também vai ter custo de tempo que as pessoas, por exemplo, gastam indo a caixa eletrônico, sacar dinheiro, tempo que comerciantes gastam levando esse dinheiro aos bancos. Esse tempo não é medido e o custo do tempo ele vai variar dependendo de cada pessoa, dependendo de cada estabelecimento. E a segurança também, né? Fora a segurança, você tem uma série de riscos associados a roubo, associados a furtos, e você também tem custos para o governo. Você vai ter informalidade. Quando se tem dinheiro físico, é muito mais fácil viver na informalidade. E você também tem o próprio custo da falsificação, que encarece o governo, encarece o custo das instituições financeiras. E tem um próprio estudo da Visa, né, que fala que o custo do papel moeda ele é quase 50% maior do que o custo digital. Então, de fato, tem uma série de custos ocultos ao se usar papel moeda, que no final é muito difícil medir e perceber ele no dia a dia. E custos altíssimos, né? Um ponto interessante que muito pouca gente sabe, quer dizer, o custo de você produzir uma moeda é maior do que o da moeda. Então, por exemplo, o custo de uma moeda de 1 centavo é 9 centavos. O custo de uma moeda de 5 centavos é 12 centavos. Então, o custo de você trafegar a moeda é muito maior para o governo e para nós, como pagadores de impostos, do que o uso. E há um tempo atrás, não me lembro, mas era um número absurdo, não sei se eu estou falando o número errado, mas a gente pode googar em algum lugar. Parece que o governo havia dito, não sei se havia 1 bilhão ou 100 milhões de moedas não circulando no Brasil. Qualquer um de nós, provavelmente no seu carro, deve ter uma moedinha de R$1, R$2, toda jogada. Essas moedas ficam paradas lá. Eu tenho um cinzeiro em casa que deve ter uns R$50 de moeda lá jogada. E isso não recircula. Então, você está precisando colocar mais moeda porque está parado em casa, jogado em algum lugar lá que não se utiliza. Isso realmente o Cristiano falou, é um custo invisível que nós não estamos olhando. Né? Perfeito. Olhando sobre a perspectiva do estabelecimento comercial, isso que o Cristiano comentou e o Cássio é muito importante também, porque quando você pensa no dono de um estabelecimento, né, no café que você tem ali próximo da sua casa, para esse comerciante, ele entra em custos, como o Cristiano comentou, de custos invisíveis ali, né, diretamente, que estão associados à segurança, porque ele tem muito papel moeda em caixa, corre risco de assalto. Outras questões também relacionadas ao transporte desses valores, porque por muitas vezes ele tem que ter esse transporte. Outras questões envolvem troco também, que é o que você falou do tempo. Né? O tempo que ele está ali muitas vezes preocupado em arrumar o troco, ele está perdendo alguma venda, porque essa pessoa está na fila, o atendimento acaba não sendo agilizado e ele perde um cliente. Então, na visão e na ótica do comerciante, essa questão também de reduzir papel moeda é extremamente importante. Perfeito. O que significa o PIS Card Acceptance e por que esse índice é usado para medir o sucesso dos meios de eletrônicos de pagamento em uma determinada região? O PCI Card Acceptance ele é usado para poder comparar entre países, principalmente, o quanto que o gasto, principalmente em cartões, mas qualquer gasto, ele representa do total de gasto das famílias. Então, PCI é o Personal Consumer Expenditure, e ele se traduz mais próximo do que a gente usa aqui como o consumo das famílias. Não tem todos os gastos, porque você vai ter gastos que não representam consumo. Então, você tem gastos de pagamento de impostos ou mesmo de aquisição de ativos, muitas vezes se exclui dessa conta. Mas ele é importante para padronizar e você entender como que a penetração está variando entre os diferentes países. No Brasil, a gente vem falando nos últimos anos, aí, no último ano, alguma coisa entre 35% e 40%, a penetração de cartões hoje no PCI, no consumo das famílias, que você consegue medir, o gasto do dia a dia, o gasto que as pessoas estão fazendo ali recorrentes no dia a dia. Mas é interessante que você vai ter variações mesmo dentro do país. É interessante, a gente estava falando agora do custo do comerciante, mas você vai ter alguns segmentos que você ainda não tem esse tipo de penetração, você vai ter segmentos da população, segmentos de comércio, regiões do Brasil, cada um com uma penetração diferente. É por isso que a gente fala também
que grande parte das transações ainda são em dinheiro. Então, porque o parâmetro foi São Paulo e Brasília, mas existe uma diferença muito grande, né, entre as outras também. Com certeza, entre todas as regiões existem dados no mercado que mostram um pouco como que é o gasto por região e dá para medir a penetração por região e você pode fazer, de novo, por segmento de aceitação, por segmento da população, vai ter muita variação ainda, mas a média hoje no Brasil é entre aí esse 35% e 40%. E complementando um pouco o que o Cris está comentando, interessante até essa questão do PCE, ele é muito para parametrizar, né, como falou, para a gente ter base comparável. A gente sabe que dentro da indústria a gente tem uma agenda hoje positiva de elevar isso até 2022 a uns 60% de penetração. Pra você ter uma ideia aqui, eu pegando alguns dados do setor, por exemplo, o Brasil hoje trafega nessa 35%, 40%, mas você tem países como a Coreia do Sul que 70% são com pagamentos eletrônicos dentro do consumo das famílias. Você pega a Austrália com 55%, Reino Unido com 65%, Estados Unidos 45%. O ponto principal é que existe um espaço muito grande para crescer meios eletrônicos de pagamento e dentro do Brasil também essa questão que a gente está comentando, diferenças de região, quer dizer, hoje você comparando o Sudeste com o Norte, você tem questões que são, inclusive, geográficas, mas o que a gente também procura fazer aí como o mercado e a Visa também por uma iniciativa própria, né? A gente tem um programa de regionalização. O que é essa questão que envolve a regionalização? É a gente, em parceria com adquirentes, com diversos parceiros nossos dentro dessa cadeia, levar a aceitação de cartão a essas localidades. Porque você tem que trabalhar os dois lados, né? Você tem o lado dos bancos ou das instituições emissoras do cartão para você ter um instrumento de pagamento e, por outro lado, você tem que trabalhar os comércios e a parte de aceitação para que eles aceitem aquele instrumento. Então, toda essa questão do PCE, ela envolve sempre amarrar corretamente essas duas pontas. Então é toda uma reeducação e cada região tem a sua necessidade diferente, né? Sim, muitas vezes você envolve aspectos culturais. Quer dizer, o Brasil é um país continental, né? Então, o que funciona no sul do Brasil não necessariamente funciona no norte. Então, existem esses desafios, mas, no fim, a dinâmica de se trabalhar isso é a mesma, porque o benefício funciona independente da escala nesse aspecto. E vale a pena. Vale, com certeza. Muito bom. Agora, quais as verticais que ainda não estão tão definidas em termos de aceitação de meios de pagamentos eletrônicos? Hoje o que existe, né, quando a gente pensa nessa questão de expansão de meios eletrônicos de pagamento, existe o que a gente chama dos novos fluxos de pagamento. Os novos fluxos de pagamento ele implica diretamente em novas verticais, que seriam o quê? Segmentos que não necessariamente estão com o PCI, como o Cris comentou, né? O PCI você também consegue medir ele por diferentes segmentos dentro dos comércios. Então, postos de gasolina tem um PCI diferente de vestuário. Mas o que a gente tem procurado fazer e trabalhar, né? Identificar alguns dos fluxos ou dessas verticais que não estão ainda atendidas ou corretamente atendidas dentro dessa visão de meios eletrônicos de pagamento. Algumas que a gente consegue citar, uma é muito interessante porque a gente tem investido bastante nisso, não só no Brasil, mas em outras localidades da América Latina, é a parte toda que envolve transportes, né? Recentemente a gente lançou tanto no metrô do Rio quanto no sistema de ônibus em São Paulo, a questão do pagamento com um cartão. E como que a gente também fez isso? Usando a tecnologia a nosso favor. Que é o quê? É todo pagamento por aproximação, é tornando essa experiência do cliente mais simples e mais rápida. Então hoje você vai no metrô do Rio com o seu dispositivo, um relógio, pode ser o seu celular ou pode ser o seu cartão, simplesmente você não precisa passar lá na bilheteria do metrô. Você já passa diretamente na catraca e já autoriza a sua transação. Então, são verticais que, nesse aspecto, elas não eram antes atendida. Sempre tem aquela questão das pessoas, vou contar o dinheiro para o ônibus, né, para passar. E muitas vezes essas pessoas, elas pegam o ônibus, metrô, tem essa questão de interligação. Então, é importante olhar essas verticais e entender como que essa experiência do cliente funciona em cada uma delas. Então, você tem outras também, como pagamento de contas. Hoje, você tem uma questão que envolve muito forte a presença de boleto, e você pode, obviamente, hoje já trabalhar isso daí para debitar diretamente no seu cartão, você poder pagar
com seu cartão. Então, existem aí novos fluxos que a gente tem olhado, não só no Brasil, mas globalmente, que a gente entende que pode trazer mais benefícios ainda dentro da cadeia e principalmente para quem trabalha com esse tipo de serviço diretamente. Então isso envolve governos, isso facilita questões que reduzem custos para o governo e principalmente para os usuários. Quando a gente pensa no final de você ter uma facilidade de diretamente não precisar passar em lugar nenhum, que é o que a gente falou, o estabelecimento no final ele tem sempre aquela preocupação da experiência do cliente dele no ponto de venda. Então isso é uma proporção que a gente consegue trabalhar bem. Eu acho que a questão da velocidade, né, o conforto que você adquire com isso não tem valor, né? É muito confortável. É bem interessante que todo o movimento que a gente está tendo de evolução desse setor, ele vem ampliando e mudando o cotidiano que a gente às vezes não percebe como a gente está no dia a dia. A gente só percebe se a gente for lembrar 5 anos atrás como que era. Então, se você pensar táxis, por exemplo, táxi não aceitava cartão de forma geral, de forma ampla no Brasil. E hoje você já tem uma aceitação muito maior. São vendedores ambulantes no parque, você pagar aquela bebida no meio da sua corrida, também não existia antes. E pagamentos digitais também. Agora você começa a ter mais possibilidades de ir ampliando essa aceitação, como os caras estavam falando, em verticais que antes elas não existiam para cartões. Inclusive pagamentos de valores pequenos, né? Isso gerou bastante conforto. Só para a gente finalizar o tema, a gente fala muito, né? O mercado fala muito, né? Os comerciantes e tudo mais, na questão do que a gente chama lá do Seamless Experience. O Seamless Experience, na verdade, o que é? Eu não necessariamente percebi ou tive algum tipo de atrito no meu processo de compra. Ele fluiu de uma forma muito rápida, muito simples e muito segura. Então, toda essa questão que envolve essas verticais novas e também pegar as verticais que já utilizam e também ampliar, porque não é só por ter novas verticais, mas existem ainda verticais que você poderia ter uma aceitação muito maior. Um exemplo grande é posto de gasolina, por exemplo. Você tinha ainda uma questão ainda antiga e cultural, muitas vezes, de que você passava um cheque e tudo mais. Quer dizer, isso tudo abre um espaço, uma amplitude muito grande para a gente. O consumidor final é o que está ganhando mais sempre, ainda, né? Quais são as possibilidades de se diferenciar com tecnologia no mercado que sofre a cada dia mais pressão por margens? Acho que as possibilidades são inúmeras. Na verdade, hoje, a tecnologia nos permite exatamente trabalhar com margens mais reduzidas. Quando você falava no passado, quem poderia ter computação? Grandes bancos que gastavam bilhões de dólares com grandes mainframes. Já na década de 80 nós começamos com os microcomputadores, mesmo assim a utilização pelas empresas para poder competir com os grandes incumbentes, como nós chamamos, era bem mais difícil. Aí com a entrada da internet, com a entrada da tecnologia de nuvem, isso se torna muito mais simples, né? Então você passa a poder trabalhar com margens muito menores, porque você tem um custo de tecnologia, inclusive você podendo escalar de maneira adequada ao seu processo. Então eu não preciso comprar um computador enorme, fazer um colocation, vou utilizar só 10% dele no início da minha operação. Posso entrar numa Amazon ou numa Google Cloud, posso instanciar uma pequena máquina no início do meu negócio e aos poucos ir crescendo conforme ele for fazendo o ramp-up. Então você consegue trabalhar com margens muito menores e com uma capacidade de atendimento do mercado muito maior. Não só isso, você consegue criar novos produtos de modo a poder contrapor o que existe no mercado. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha numa boutique de investimentos que está competindo com um grande acquire, um médio acquire do mercado, com taxas de crédito de metade do que é oferecido. Por quê? Porque ele consegue ter uma estrutura muito mais eficiente, tecnologicamente até mais avançada do que esse outro acquire. Inclusive, eu tenho algumas coisas interessantes que derivam disso, porque você tem margens menores, mas o que não quer dizer também que você não tenha menos segurança. Num evento que eu participei, isso já faz um tempo, alguém perguntou exatamente para um rapaz de uma fintech qual que era o nível de segurança que ele oferecia para os clientes. Falou, meu nível de segurança se chama Amazon. Ou seja, se a Amazon quebrar, nós temos um problema no mundo. Não é o problema mais, né, se um banco grande quebrar aqui no Brasil, um banco quebrar, se você está afetando o mundo inteiro, isso é minha segurança. Eu falo, então tá ótimo, gostei da resposta. Então nós passamos por um outro patamar onde as margens são realmente menores, mas dessa maneira
você consegue muito mais possibilidade de se desenvolver e criar novos negócios. O Cássio comentou muito da parte de tecnologia, mas acho que tem também o lado da parte operacional, que você também, com o avanço da tecnologia, você consegue ter uma parte operacional muito mais eficiente. Então você pode falar de canais digitais para distribuição, para atendimento, para comunicação, você pode falar de processos automatizados, uso de robotics, você consegue usar dados e analytics para conseguir ter processos mais eficientes, para conseguir ter produtos mais customizados. Acho que de fato você tem um avanço tecnológico hoje que te permite trabalhar de uma forma muito mais eficiente para endereçar esse mercado. Perfeito. Diga, Oscar. Não, só complementando o Cássio, que eles colocaram super bem. Além dessa questão de você conseguir trazer realmente valores ou tarifas, né, vamos dizer assim, menores, existe também hoje um valor percebido diferente, né? Porque antes se olhava muito aquilo como um custo. Olhando as pesquisas que a gente fez do programa do Cidades do Futuro e tudo mais, por exemplo, em São Paulo, as empresas têm, de um modo geral, 2% da receita delas está relacionada a despesas operacionais com essa questão de não aceitar ou não trabalhar ativamente meios eletrônicos de pagamento. Por quê? Porque você tem uma série de custos operacionais ali associados. Então, a percepção também é que tanto o consumidor quanto o lado dos comerciantes, eles já identificaram que existe valor naquelas tarifas que são cobradas. Por quê? Porque você tem uma tecnologia avançada, como o Cris comentou, robotics, uma série de questões de analytics. Hoje as empresas que estão dentro desse mercado, elas oferecem serviços muito maiores, muito mais amplos e diferenciados do que faziam há 10, 15 anos atrás. Então, essa evolução do mercado, ela ajudou muito a tornar ele mais acessível. Hoje você vê pessoas, quando a gente fala do nosso próprio tema, né, de que antes não eram bancarizadas, apesar da gente ainda ter uma questão de bancarização muito forte, mas a gente evoluiu muito nos últimos anos em relação a isso. Também colocar pequenos comerciantes, né? Você pensa em processo de que o pipoqueiro, você não podia imaginar 5 anos atrás um pipoqueiro aceitando um cartão de crédito. Hoje você pode pagar a sua pipoca com um cartão de crédito. Então tem toda essa questão que tornou mais acessível. Então, Oscar, aproveitando o que você está falando, dá para a gente mensurar qual o tamanho da oportunidade dessa aceitação de cartão no Brasil? Hoje você tem, hoje você tem pelo menos aí entre 40 e 45 milhões de pessoas não bancarizadas ou que não estão corretamente atendidas, né? Então, essa oportunidade ela é muito grande. Por muitas vezes você olha, você tem a competição entre as empresas, mas as empresas também, por um outro lado, todas que operam nesse ecossistema, elas também atuam juntas, né? Para quê? Para tornar o bolo realmente maior, porque hoje, se você pensar dentro do mercado de meios eletrônicos de pagamento, o nosso grande competidor ainda é o dinheiro em espécie, ou qualquer instrumento que ainda tem o papel como base do seu processo. Só isso daí você tem uma avenida enorme para navegar, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Perfeito. Agora, eu também queria perguntar uma coisa para você, Cássio. Vamos retomar um pouquinho, você falou da Amazon e das fintechs. Tem mais alguma coisa? Dá para aumentar o meio de uso dos meios eletrônicos de pagamentos? Tem outros exemplos, outros cases interessantes? A própria colocação do Oscar é ótima, né, nesse ponto. Nós estamos conversando, o tema dessa pergunta era basicamente as margens. Normalmente uma empresa, especialmente no passado, como que ela define o público-alvo, define um custo. Custo de X eu vou vender por X mais 1. A própria mudança dos meios eletrônicos, a diminuição de margens, ela abre o espaço para que nós possamos trazer essa população desbancarizada para dentro do nosso ecossistema de pagamentos. Porque se eu tenho margens menores, eu também posso oferecer a preços menores. Então, como ele bem colocou, o vendedor de pipoca ele não teria condições no passado de ter um POS com um cartão Visa, porque era muito caro, não poderia ser. Hoje ele consegue isso facilmente. Então, assim, essa modificação, a própria diminuição da margens pode diminuir inicialmente, porque é uma visão às vezes errônea. Muitas vezes eu fico preocupado, isso eu pessoalmente, não necessariamente que a Zup esteja pensando assim, mas eu pessoalmente penso que muitos empresários brasileiros pensam muito no curto prazo. Eles querem ganhar muito no curto prazo. O mundo mudou, então você vai ter margens menores, mas você vai ganhar muito no médio e longo prazo.
Se eu vou ter uma margem menor e vou trazer para dentro do meu mercado 40 milhões de desbancarizados, eu tenho uma oportunidade não só numa primeira etapa, mas de oferecer outros serviços contínuos para eles. Eu iria muito nessa linha do que o Oscar está comentando. E um último ponto é importante a gente comentar, existe também nessa visão do comércio, o Brasil é um dos países que tem um dos maiores índices de fraude ainda no mundo. A questão de você migrar para pagamentos eletrônicos, ele te facilita nesse aspecto também de segurança. O mercado todo, a cadeia toda, ela trabalha muito em prol dessa redução de fraude. Hoje o que a gente já consegue trabalhar nesse processo de detecção, que o Cássio comentou, né? Ele olha no curto prazo e também olha diretamente o custo ali, né? Mas não necessariamente ele está olhando o benefício que tem por detrás daquele valor. As margens diminuíram, porque o mercado ele também ganhou uma escala e uma amplitude que, conforme você conseguir ampliar essa utilização de meios eletrônicos de pagamento, a tendência é que também essas margens fiquem menores, mas você vai ganhar na escala, você vai difundir algo. Então, esse é um ponto importante, né? Quando você pensa num país como o Brasil, que hoje você tem muito aquela questão de entrada de e-commerce, os grandes comerciantes criaram isso. Hoje você pensar que já 20% do volume desse comércio já está relacionado a meios eletrônicos de pagamento, é super importante. Assim. Então, quanto mais a gente conseguir ampliar a escala nesse mercado, melhor e um benefício vai ser mais bem percebido pelo consumidor e ele vai ter acesso a isso de uma forma mais fácil, mais barata e mais segura. Então, isso é super importante. Perfeito. Agora, Cristiano, a gente queria complementar isso, com você falando sobre os países onde o dinheiro físico não existe também. Qual é o impacto econômico do aumento da aceitação desses meios eletrônicos? A gente tem alguns exemplos típicos de países que alcançaram um alto grau de eletronificação dos pagamentos. Então, a gente pode falar de uma Suécia, a gente pode falar da Dinamarca, mesmo uma Estônia. São países ali do norte europeu que eles de fato alcançaram aí um grau bem elevado. E o impacto econômico ele vem, eu diria, de duas principais fontes, né? Primeiro, na medida que você consegue aumentar a velocidade, aumentar a eficiência de uma série de pedaços da cadeia, você tem um aumento de produtividade geral da economia. E aumento de produtividade com os mesmos ativos, você tem um aumento do quanto você está gerando de valor na economia. E o segundo é o aumento de emprego, de fato, porque na hora que você consegue começar a criar novos serviços em cima dessa transação, então a gente estava falando agora há pouco, por exemplo, de uso de dados, você começa a criar novos empregos, a gente vê novas capacitações sendo necessárias, a gente vê pessoas se formando para buscar empregos nessas novas oportunidades. Perfeito. Temos algum complemento? Eu só fecharia, né, a nossa conversa, acho que olhando um pouco para frente, né, do que a gente pensa que está já a caminho e ainda deve se difundir, mas eu resumiria em 3 grandes pontos, vamos dizer assim, uma agenda positiva para essa questão da redução do uso do dinheiro e do incentivo por meios eletrônicos. Acho que tem uma primeira parte que envolve muito um aspecto de educação financeira. Além da questão de dar acesso às pessoas à questão de bancarização e acesso ao sistema, existe uma questão de educação financeira que as empresas que operam no setor estão muito preocupadas com isso, né? As pessoas entenderem como utilizar corretamente o meio eletrônico, que benefícios ele traz, como é que tudo isso funciona de forma a favorecer as relações de consumo. Acho que é um primeiro ponto. Um segundo ponto está muito relacionado até a próprias questões que vão envolver os governos, que é a questão da formalização da economia através de meios eletrônicos de pagamento. Por que isso? Porque o dinheiro, que é a questão eletrônica, ela é rastreável. Tudo que é eletrônico ele é rastreável. Então, os governos eles têm uma possibilidade, uma capacidade de aumentar ou ampliar sua própria arrecadação sem necessariamente aumentar impostos. O que é interessante porque tem muitas pessoas ainda que utilizam a questão de cheque ou dinheiro, porque é uma dificuldade maior de rastreabilidade em relação a isso. E um terceiro ponto, que aí eu acho que é a questão que a gente comentou de tecnologia, né? As tecnologias hoje elas só favorecem esse aspecto. Quando eu penso numa experiência de cliente hoje, no contactless, por exemplo, né, de que eu consigo, com isso, abrir novas verticais, criar uma experiência para o cliente de uma forma muito simples e muito rápida. Isso tudo funciona muito bem. Então, a tecnologia hoje, que envolve o Brasil, ele é muito avançado em relação a isso.
Somos um dos primeiros países a ter a questão de cartões com chip, que aumenta a segurança absurdamente, né, no nível de fraude. A questão que envolve o contactless, que é uma questão de experiência do consumidor, é aquilo que a gente estava comentando, de eu consegui hoje ter uma experiência de pego o transporte, estou usando o cartão e não preciso não necessariamente passar em lugar nenhum o cartão, né? A gente, falando em tempos de coronavírus, por exemplo, até funciona bem. Então é interessante porque a tecnologia tem o ponto como favorecimento, a questão da educação financeira e a questão de formalização da economia. Perfeito, por favor. Se eu pudesse reforçar alguns dos pontos do Oscar, eu gosto muito de olhar o lado dos benefícios. O benefício ele acontece, eu diria, para todos os envolvidos na cadeia. Então, do lado do consumidor, você tem maior conveniência, a experiência do usuário, como os caras estavam comentando, economia de tempo, não só no pagamento, mas como a gente estava falando, ir na agência, ir no caixa automático, redução de roubos, furtos, redução de atraso em pagamento, você já faz pagamento recorrente no cartão ou outras formas de pagamento eletrônico. Para o comércio, além do aumento de segurança que a gente comentou, mas tem todo um lado de redução de processos operacionais, gestão do caixa, conciliação de pagamentos. Você já consegue criar serviços onde você atrela todo o pagamento ao controle de estoque, redução do custo de float, uso de dados para customizar promoções, fidelidade para os consumidores. O Oscar comentou da redução da informalidade. Tem todo um tema também de cidades inteligentes. Você saber por onde as pessoas estão andando, onde elas estão gastando, te permite fazer até planejamentos muito mais assertivos, uma vez que você tem esse dado das pessoas. Muito bom. Então, encerramos. Cássio, Oscar e Cristiano, muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram para participar no Papo na Nuvem. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.